E aí pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao seu canal favorito, onde quase que diariamente você tem um encontro aqui comigo para ouvir os podcasts, o canal Compartilha Cristão. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes, juntamente com o Senhor Espírito Santo, eu sou idealizador deste canal. E aqui, quase que diariamente, nós postamos alguns compartilhamentos, porque o intuito desse canal é exatamente este: compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, as sabedorias que o Senhor tem nos dado, a inteligência espiritual que o Senhor tem nos dado, as experiências que temos vivido com Deus, que Deus tem nos permitido ter, tá? E nós queremos compartilhar com você, porque é possível também que você tenha, basta você conhecer, saber que é possível e se colocar à disposição para viver esta aventura maravilhosa. Uhul! Que Deus te abençoe então. Hoje nós, como há muito tempo não fazíamos, estamos compartilhando, viemos compartilhar, ok? Um podcast daquilo que o Senhor Espírito Santo, aquilo que Deus, o amado Senhor Jesus Cristo, nosso querido amigo, Ele tem compartilhado conosco. É um compartilhamento humilde, simples, ok? Louvado seja o nome de Jesus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, abra os olhos do seu entendimento, que você compreenda aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e tem nos permitido compartilhar com você. Beleza? O texto que nós queremos compartilhar está em Marcos capítulo 14, dos versículos 32 ao 36. E o texto diz: Chegaram a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, até que eu tenha orado. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angústia, e disse-lhes: Minha alma está aflita, com uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Ou seja, orai. Ele foi um pouco mais adiante, caiu em terra e começou a orar, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36 e último. O texto segue, se você quiser pode ler depois. Diz assim: E disse: Abba, ou Pai, ou Papai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Gente, hoje eu quero falar sobre a tristeza de morte de Jesus. Jesus é este que fez a oração. Ele estava juntamente com seus discípulos em um jardim chamado Getsêmani. E ali ele estava orando a Deus. Ali ele juntamente com seus discípulos estavam orando, certo? E a sequência deste texto, do capítulo 14, vem da seguinte forma: estavam planejando prender Jesus. Jesus, ele havia sido ungido em Betânia, ou seja, perfumado, ok? Judas havia se oferecido para entregar Jesus, vendê-lo, né, por algumas moedas de prata. Jesus havia instituído a ceia do Senhor, o padrão da ceia que os cristãos, e outros que têm essa prática, praticam até hoje. Houve também a indicação do traidor, a ceia que aconteceu. Jesus predizendo a negação de Pedro, do Pedrão. E por fim, ele estava aqui, orando juntamente com seus discípulos no jardim chamado Getsêmani. E, gente, é muito profundo isso. Eu fico muito emocionado em ver o estado do meu Senhor, do nosso Senhor, tá aqui nessa narrativa bíblica. E por essa razão nós queremos falar sobre a tristeza de morte de Jesus. O texto segue dizendo, né, no capítulo 14, que Jesus, logo após se levantar, depois de ter orado 3 vezes essa mesma oração, ele foi preso.
Depois ele foi levado para julgamento, ok? Depois ele foi condenado, chicoteado, crucificado, né? Mas antes disso outras coisas aconteceram. Outras coisinhas como blasfemaram contra ele, fizeram um monte de maldade com ele, gente. Inclusive apostaram até as roupas dele, né? Então aconteceu tudo isso. E o versículo chave que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar, perdão, é o 34, que diz assim: e disse-lhes, minha alma, Jesus falou, minha alma está aflita com uma tristeza mortal, ou seja, uma tristeza de morte. Fica aqui e orem. Né? Aí ele foi mais à frente e começou a orar. Então Jesus estava aqui com uma tristeza mortal. Os outros evangelhos, se não me engano, Lucas, fala que ele começou a suar sangue. Ou seja, era uma angústia muito grande, gente. Uma angústia muito grande, né? E muitos de nós entendemos quando vemos isso, quando vemos Jesus neste estado grandioso de angústia, de tristeza. Alguns afirmam até que era ansiedade, né? Ou até depressão, alguns dizem, alguns estudiosos. E há o pensamento de que Jesus estava dessa forma porque ele estava apreensivo, né, pelo que ele iria passar, pelo que ele haveria de passar, que seria a crucificação, que foi a crucificação, né? Foi ser julgado, esbofeteado, cuspido, blasfemado, certo? Depois pregado na cruz, certo? E ficar ali agonizando, com seus pulmões sendo pressionados pelo peso do seu próprio corpo, que escorregava nos pregos, os seus pés escorregavam nos pregos porque o sangue escorria, né? Pelos pés também, porque eram mãos e pés que eram pregados, o prego, né, que é chamado cravo, era transpassado, e ali o corpo não ficava suspenso, ele pendia para baixo, o pulmão era comprimido de maneira que havia muita dificuldade de respirar, então eles morriam mais por asfixia do que asfixia do que acho que eu falei errado de novo. Enfim, vai ficar essa palavra aí que eu falei. Eles morriam mais por isso do que pelo sangramento em si, a perda, né, de sangue. Então, muitos acreditam que era por isso. E eu quero compartilhar com você, não desmentindo, né, ou dizendo que é errado, né, pensar isso. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem nos permitido conhecer acerca deste episódio, beleza? Aí você vai ter, então, mais de uma opção para pensar e decidir qual é mais viável, mais plausível, né, para você crer e talvez ensinar outros, enfim. Mas é isso. Nós precisamos entender o seguinte, como está escrito em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, não desejou ser igual a Deus. Antes ele se despojou de toda a sua glória, certo? E ele se fez servo, se fez homem. Perdão. Ok? Então Jesus, ele era 100% homem. Ok? Porque tinha um corpo físico, sangue, cabelo, tinha tudo que o ser humano tem. Mas também era 100% Deus aqui neste momento. Tá? Também. Estou falando deste momento, meio que isolando um pouquinho este momento para a gente conversar sobre isso e eu fazer o compartilhamento contigo. 100% Deus. Porque ele era todo poderoso, todo santo e etc e tal? Não. Jesus era santo sim, porque ele conservou-se santo para cumprir o propósito, porque ele tinha que se oferecer como um sacrifício santo diante de Deus. Porque Deus não recebe nada
que venha do pecado, não recebe nada contaminado pelo pecado. É por isso que ele tinha que manter-se santo. Em João 17 ele fala que se santificava para nos santificar. Ok? Então, por que ele era Deus então? 100% Deus. Porque ele não foi concebido pelo relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo plantou dentro de um corpo físico o Espírito de Jesus, que, como está escrito em João 1, capítulo 1, do 1 ao 5, eu vou ler aqui para você. João, capítulo 1, do 1 ao 5, diz o seguinte. Deixa eu só encontrar aqui. Cara, isso é lindo demais. João 1, do versículo 1 ao 5, diz assim, ó: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Ok? Vou parar por aqui. Então está dizendo aqui que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ok? Então Jesus estava desde o princípio com Deus. E a certeza está aqui, ó. Esse estava no princípio junto a Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então estava com Deus, o verbo que é Jesus é Deus, ok? Estava no princípio junto a Deus, e todas as coisas existentes foram feitas por meio de Jesus, ou seja, por meio da palavra de Deus, que é Jesus. Então o Espírito Santo plantou no ventre de Maria o Espírito de Jesus. Não me pergunte como, galera, não me pergunte como o Espírito de Jesus foi plantado. A palavra de Deus nos dá a informação de que a sombra do Altíssimo a cobriu. E ali ela concebeu, ok? Cobriu ela. O poder do Senhor passou sobre ela, certo? Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Deus, ele não se encaixa no quadradinho de ninguém. Ele é Deus e faz como ele quer e da maneira que ele quer, e a glória é dele, a honra dele e o louvor é dele. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Certo? Deixa eu ver aqui. Ok, então Jesus 100% homem, 100% Deus. Nós precisamos entender isso para entender o compartilhamento que o Senhor Espírito Santo quer que eu faça com vocês. Ok? Então, Jesus, ele não estava abatido, aflito, com uma tristeza mortal. Apenas, eu creio muito nisso, por causa daquilo que ele ia passar, da dor, do sofrimento, e enfim, abandono dos seus discípulos, né? Da sua própria família, etc e tal, dos seus seguidores. Não. Não só por isso, gente, mas principalmente por isso que eu vou te compartilhar agora. Você está pronto? Você está pronta? Que Deus te abençoe. Olha só, Jesus não é 100% Deus também? Ele não estava desde o princípio, como está escrito em João, capítulo 1, do 1 ao 5, com Deus? Certo? Jesus Cristo, então, foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E a palavra de Deus diz que ele crescia em sabedoria e em graça. Certo? Então, Jesus, ele tinha relacionamento com Deus, mesmo estando nesse corpo físico, mesmo sendo homem. Isso provinha do quê? Do Espírito puro, tá? Que não era contaminado e nunca foi, nunca será contaminado, que ele já possuía. Então ele orava, de acordo com a cultura judaica, orava e orava muito, estudava a Torá, estudava muito a palavra de Deus, estudava o Pentateuco, que são os 5 livros, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, estudava muito, estudava o livro dos profetas, Isaías,
Jeremias, Malaquias, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, tanto os profetas maiores como os profetas menores, Daniel, Salmos de Davi. Ele estudava muito, então ele tinha relacionamento e intimidade com Deus. Então mesmo quando veio à Terra, ele continuou tendo o seu relacionamento com Deus. Tá conseguindo entender isso, galera? Isso tá descendo agora da parte do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Então, de acordo com a cultura em que ele, na história onde ele nasceu, o povo de Israel é um povo extremamente o quê? Religioso, galera. Judeus, eles têm a lei, têm a lei, seguiam e seguem à risca, certo? Todos os mandamentos, os 10 e os 900 e outros 600 e pouco, 960 e pouco, que eu acho que tá errado esse número, mas é por aí, de outras leis que eles têm que seguir. E aos 14 anos, o menino ele deve ter o conhecimento de tudo isso de cor. Então eles estudam muito. Jesus estudava muito. Tem uma passagem em Lucas, eu não lembro agora, não vou abrir para não demorar tanto, que seus pais foram adorar, no templo e eles foram de caravana. E quando eles voltaram, pensavam que Jesus estava na frente, junto com outras pessoas. E Jesus ficou no templo. E quando eles voltaram, 3 dias de viagem voltando, só perceberam 3 dias de viagem depois que Jesus não estava lá. Então eles tiveram que voltar 3 dias de viagem, então 6 dias. Ok? Quando encontraram, Jesus estava sentado juntamente com os mestres da lei. Estava ouvindo eles e ensinando. E eles estavam admirados da tamanha sabedoria que Jesus, com somente 12 anos, possuía. Então, claramente, isso confirma, o conhecimento, a sabedoria e a graça que Jesus possuía, mesmo quando criança, seu relacionamento com Deus. Ok? Então, fechando isso, que Jesus, mesmo em carne, possuía relacionamento com Deus. Depois que ele foi batizado por João, lá no batismo no Jordão, ele recebeu o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo sobre a vida dele, a capacitação, e aí ele começou o ministério, aí curas começaram a acontecer, milagres começaram a acontecer, prodígios, sinais, maravilhas começaram a acontecer, ok? Por causa do Espírito Santo, poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, certo? Então Jesus sempre teve comunhão, sempre esteve em comunhão com Deus. E é aqui que eu quero entrar. É exatamente por isso que Jesus estava com a alma aflita, com uma tristeza mortal. Exatamente por isso, porque ele sempre teve comunhão com Deus. Eu creio que você já pegou aquilo onde eu quero chegar. Mas olha só a intimidade aqui que ele falava com o Pai. Marcos 14, 36. E disse, Abba. Sabe o que significa Abba? Abba é como uma criança chama o seu pai. Ele chama assim, papai, ou papá, papá. Sabe, com aquela intimidade, aquela inocência, aquela certeza. Sabe que você não vai ser rejeitado, que o teu pai te ama tanto. Então ele falou, papai, aí vírgula, pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Intimidade, gente, olha como ele começa. Abba, papai, pai. Sempre Jesus teve essa intimidade com Deus, ok? E ele estava angustiado, uma angústia, uma aflição de morte mortal, uma tristeza de morte, porque pela primeira vez ele ia experimentar a separação de Deus, não ter relacionamento com Deus. Gente, preste muita atenção nisso. Pela primeira vez Jesus ia experimentar estar longe de Deus, estar longe do papai, está desconectado do papai. Pela primeira vez, Jesus ia experimentar isso. Olha o que está escrito em Marcos 15, do 33 ao 34. E diz assim, aqui Jesus já tinha sido crucificado, já estava pregado na cruz, tá? 33. E chegando o meio-dia,
houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado, pregado na cruz, levantado na cruz às 9 horas da manhã. Ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra e às 3 horas até as 3 horas da tarde. Então do meio-dia às 3 horas houve trevas. Tudo se escureceu. 34. E às 3 horas, às 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz dizendo, aqui eu não lembro se é aramaico ou hebraico, tá? Diz assim, ó. Eloi, Eloi, lama sabachthani? Fez uma pergunta, tá? Que traduzido, a palavra de Deus diz, Gente, eu vou dramatizar, eu posso? Você me permite? Vou dramatizar, tá? Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Mais ou menos assim, gente. Só que com mais afinco, galera. Meu Deus. Ok? O 35 mostra ali que ninguém que ouviu ali entendeu, eles entenderam outra coisa, mas só Jesus sabia o que ele estava passando. Deus desamparou Jesus. Como assim, Mateus? Isso é heresia? Não, Deus desamparou Jesus. Abra comigo aí, ou anote para ler depois, Isaías 53, do 5 ao 7. Isaías 53, 5 diz assim, ó. É uma profecia, tá, do profeta Isaías acerca do que iria acontecer com Cristo, do grande substituto que iria vir e substituir toda a humanidade, todo aquele que crê, tá bom? E confessa a Jesus como único Senhor e Salvador. Versículo 5 diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou por seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosquiadores. Tampouco ele abriu sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e sua geração, quem a contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, mataram ele. Pela rebelião de meu povo, ele foi ferido. 9. E puseram sua sepultura com os ímpios, mas com o rico em sua morte, porquanto nunca fez maldade, nem houve engano em sua boca. Versículo 10 confirma a minha afirmação. Com tudo isso, o Senhor, que é Deus, quis quebrantá-lo. Tá? Em algumas versões diz, o Senhor quis moê-lo, ou e agradou a Deus moê-lo, vírgula, sujeitando-o ao padecimento. Quando se puser sua vida em oferta, aqui é o resultado de tudo isso. Quando se puser sua vida em oferta de expiação pelo pecado, Jesus morreu pelos nossos pecados, amém? Aleluia. Verá descendência, aleluia. Viverá por dias prolongados, e o prazer do Senhor prosperará em sua mão. Verá o fruto da aflição de sua alma, olha aí, ó. Verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento justificará o meu servo, justo a muitos, e levará as maldades deles. Ok? Entendeu? É simples, gente. Vamos lá fechar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, que é Deus, que desde o princípio estava com Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Ele veio ao mundo para resgatar a humanidade, que havia se desvirtuado, caído, extraviado em Adão e em Eva, ok? Então, aquele que nunca havia sido afastado de Deus, desconectado de Deus, ele foi desconectado, ele morreu espiritualmente.
para que nós, você e eu, tornássemos a vida. Ele foi ferido para que nós sejamos curados, fôssemos e sejamos curados. Ele foi morto para que nós pudéssemos reviver. Ele sangrou para que você e eu fôssemos limpos de todo o pecado por meio do seu sangue. Todas essas coisas foram feitas por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E esta vida só pode desfrutar, desta vida eterna só pode desfrutar aquele que crê no coração para a justificação e confessa com a boca para a salvação. Tudo isso por amor. A mim, a você. Então, qual a tristeza de morte de Jesus? Experimentar por alguns dias a morte espiritual. Experimentar por algum tempo a ausência do amor, do carinho, do cuidado do papai, da proteção do papai. E tudo isso foi por amor. Então, por isso que Jesus estava naquele estado. Não era nem pelos pregos, gente. Não era nem pelos chicotadas, nem pela lança que transpassou o seu lado, nem pela a dor, a agonia de não conseguir respirar, porque estava ali empedurado naquele madeiro. Era estar separado de Deus, experimentar a separação de Deus. Tá bom? Pense nisso, veja se realmente é. Que Deus te abençoe, compartilha esse podcast. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço e tchau. Até o próximo, se Deus quiser.